Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agora em Terras Espanholas. Estamos aqui na Espanha, cidade de Málaga. Vimos visitar o nosso casal querido Bia e Ederson e trazer muitas informações para vocês nesse primeiro episódio do J Podcast. Fizemos questão de sair de Portugal, vir na Espanha visitar esse casal, porque é um casal muito bem sucedido aqui em Portugal, graças ao trabalho, à organização, ao planejamento. Hoje moram na Espanha, moram aqui em Málaga, e eu vou mostrar um pouquinho dessa cidade para vocês e vamos contar a trajetória deles nesse primeiro episódio do J Podcast. Vem comigo. Aqui é o centro de Málaga, eu estou numa das ruas aqui, passeando, para poder gravar e pegar umas imagens para vocês. Aqui eu estou vendo uma escola, ó. Escola Casanovas del Castillo, Centro Plurilingue Francês e Inglês. É uma escola de francês e inglês aqui, legal. Aqui é o centro, hoje é domingo, por isso que tá essa calmaria toda, gente. Tá bem tranquilo. E estamos indo agora lá para casa da Bia e do Ederson. Vem morar em Portugal, planejamento é um diferencial. Vamos te mostrar na nossa companhia, com dicas e risadas tudo vai ficar legal. Vem descobrir os segredos de Portugal. Então aqui estamos na casa do Ederson e da Bia, diretamente da Espanha, mais precisamente em Málaga, ótima cidade, parabéns pela casa, muito boa a casa. E a Bia e o Ederson vai contar tudo pra gente como foi essa mudança, né? Que não foi muito tranquilo, né, Bia? Não vai foi, poder não. contar, vai poder revelar? Posso. Legal. Posso contar. Então vamos lá, mas vamos começar do início, gente. Como é que foi isso? Menos de um ano e meio de Portugal, não é isso? Isso. Qual foi o dia que vocês chegaram em Portugal? 26 de julho de 2023. 26 de julho de 2023, que foi o primeiro dia que eles chegaram em Portugal e agora já estão aqui na Espanha. Trilharam toda uma trajetória, aquela trajetória que muitos brasileiros sonham, de vir para Portugal, depois conseguir um emprego em outro país, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade financeira. E eles estão passando por isso e vão contar tudo pra gente. Esse vídeo não é para te mostrar uma facilidade, mas pelo contrário, te mostrar os desafios que eles tiveram que vencer para hoje poderem estar aqui na Espanha morando. Então vamos para o começo. E aí, Ederson, chegando em Portugal, o Ederson já contou um pouquinho do canal para a gente aqui a história dele, quando ele chegou, mas hoje a gente vai ouvir com mais detalhes, né? E aí, como foi a chegada em Portugal, a mudança lá no Brasil? Tinha algum receio, algum medo de chegar aqui em Portugal, chegar lá em Portugal e não dar certo? O medo a gente sempre anda junto ao lado, né? Sempre. Desde quando tu decide que tu quer emigrar, que tu quer viver essa oportunidade de infelizmente a gente tem que sair do Brasil para tentar conseguir algo melhor pra gente. Não que o Brasil não tenha essa possibilidade, há essa possibilidade, mas a gente pensa assim, quando tu quer viver algo novo, e tu, obviamente da minha parte, eu apresentei para minha esposa, e aí, vamos ou não vamos? Dá aquele friozinho na barriga, aí tu vê os prós, os contras, aí tu vê os vídeos do José, que nos ajudou muito, né, no planejamento, e aí com frio mesmo a gente vai com frio na barriga. Legal. E frio também, literalmente, né? Mas quando vocês chegaram, tava um clima bom, né? Tava primavera, meio do ano. Até foi estranho, porque no sul é frio, né? Nós somos do sul. E a gente saiu de lá, era inverno, chuva e frio. E a gente chegou aqui, era verão, tava muito calor. Então a gente estranha um pouco só porque muda as datas das estações, né? São diferentes. Mas o frio até a gente estava acostumado, adaptado já no sul lá, porque é bastante frio. E aí a primeira cidade que vocês moraram em Portugal, qual foi? A gente desembarcou em Coimbra, exatamente. Sim. Viemos para Coimbra, ficamos 15 dias lá, porque meu esposo já tinha uma perspectiva de trabalho lá, tinha um amigo e tal, e aí a gente, como a gente não conhecia ninguém em Portugal, tu busca qualquer, né, algum conhecido, até a gente viu o teu canal para ver onde é que tu morava, porque a gente tenta buscar alguma coisa, né, alguma referência.
Então, eu tinha um amigo do Brasil e aí fomos para Coimbra, a gente pensou em ficar lá, só que passou esses 15 dias e a gente não também sem carro, porque isso aí é uma coisa também que a gente tem que ter para morar em Portugal, para se deslocar, e a gente não tinha carro, não conseguiu casa e não conseguiu moradia. Não conseguiu casa nem trabalho. Aí o Ederson conseguiu um trabalho em Marco de Canaveses. E a gente conseguiu o trabalho e a casa, já que também é uma coisa difícil de conseguir. E a gente conseguiu até rápido, por um preço bom. Mas é aquilo, né? Tu morar deslocado numa freguesia, né, mais retirada e tal. Mas foi o nosso início, foi lá. Sim. E a questão da Espanha, de mudar de país, isso já estava no radar de vocês desde o início ou foram acontecendo as coisas? Não, já estava. A gente tinha conversado que se nós tentássemos algum outro local para morar, seria a Espanha. Mas seria esses 2 países que a gente gostaria de morar, assim. Mas a ideia era Portugal mesmo, era ficar em Portugal. Porque vocês tiveram todo um planejamento, né? Vocês já me contaram, Sim. que planejaram lá no Brasil, vieram com visto de procura de trabalho, Exato. tiraram o visto, se planejaram tudo. Então, por isso que eu estou perguntando, porque eu acredito que no planejamento de vocês sabiam que Portugal era um país para começar, né? Isso. Devido ao salário que não é tão alto, comparado com outros países da Europa, Portugal tem um salário relativamente baixo. Então, por isso a ideia de já pensar em outro país, não é isso? Sim. Mas aí vocês trilharam o caminho correto, né? Primeiro vieram com documento, com visto, conseguiram autorização de residência, trabalho. Sim. E toda essa trajetória que a gente vai comentar aqui. É porque eu fico na ansiedade doido para chegar logo a hora da Espanha, mas a gente tem que esclarecer porque não é fácil, né, Edson? Mudar de país, já do Brasil para Portugal não é fácil, e de Portugal para outro já é um degrau mais acima. Sim, tu coloca todos os teus sonhos numa mochila. E eu acho que o brasileiro, nós em si, a gente já tem aquela coisa de desbravar. E essa coisa de desbravar grita tão alto dentro de ti que tu pensa, eu vou dar certo. Aí a gente pensa aquele outro lado, o jeitinho brasileiro, que a gente sempre se adapta às coisas. O jeitinho brasileiro vai dar certo. Não é assim. Por isso que tu tem que ouvir muito as experiências das outras pessoas, as tuas próprias experiências, para saber qual o caminho te indicar. Porque as pessoas elas vêm aqui e pensam dessa maneira assim, com o meu jeitinho brasileiro eu dou certo em qualquer lugar. Não é assim. Verdade, verdade. E muitas pessoas que vêm para Portugal têm uma vida já profissional lá no Brasil. Trabalham, têm as suas profissões, acostumado àquele ritmo de trabalho. E muitas das vezes a gente chega lá em Portugal e não consegue se encaixar na sua área, né? E como é que foi com vocês? O que vocês trabalhavam lá no Brasil? Primeiramente, depois a gente fala com o que vocês trabalharam em Portugal. Bem, eu trabalhava já há 20 anos em telecomunicações. Sou formada em técnica e sou técnica em telecomunicações e também sou formada em processos gerenciais. Tenho uma formação. E trabalhei minha vida toda com isso, né? Na área de engenharia, na área de telecomunicações, sempre na frente de um computador, numa sala, com ar-condicionado, com a vida boa, tranquilo, mas a gente é movido a desafios, né? Legal. E essa vida boa, ela continuou aqui, não foi? Aqui não, em Portugal, gente. Continua em Portugal, não mudou um pouquinho. Daqui a pouco a Bia vai falar o que ela trabalhou em Portugal. E o Edson, trabalhava com o que lá no Brasil, Edson? Olha, no Brasil eu trabalhei 12 anos de telecomunicações também. Trabalhei em telecomunicações, depois eu me reinventei, estudei para me formar na parte da elétrica, eletrônica. Trabalhei lá com a minha própria empresa, tinha minha empresa, prestava trabalho nessa área de segurança eletrônica e vim parar aqui, trabalhar na parte elétrica. Legal, mas quando vocês estavam lá no Brasil, vocês almejavam trabalhar na área de vocês já? Ou sabia que seria complicado se Não, encaixar? a gente pesquisou bastante e a gente viu que principalmente mais para a mulher, assim, né, é mais difícil de tu se encaixar na tua área. Portugal tem menos oportunidades, né, para mulheres, assim. E não é porque assim, tem muito trabalho, mas é mais na área de indústria, né? Na parte industrial, então... Só que assim, quando a gente tá planejando, né? Não, eu trabalho com o que tiver, eu vou trabalhar em restauração, eu vou trabalhar
com limpeza, eu vou trabalhar com cuidar de idosos. E quando tu chega aqui que tu vive a realidade, é um pouco difícil. Como eu disse, eu trabalhei minha vida toda num ramo que, né, era tranquilo, no computador e tal. E aqui eu tive que, né, em Portugal, eu tive que realmente cair numa realidade que eu nunca vivi na minha vida. Mas me reinventei. Isso faz parte, né? É isso. Faz parte do processo. Exatamente. É como eu falo sempre, José, tem que dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Ah, é verdade, é verdade. E Edson, nessa questão de dar um passo para trás, tu precisou dar um passo para trás na tua área ou não? Já chegou nela? Eu sabia que o sucesso para mim ia vir de uma forma ou outra. Qualquer lugar, graças a Deus, eu não posso reclamar que Deus sempre foi muito bom para mim. Qualquer lugar que eu botei meus pés, devido, sei lá, com o meu conhecimento, né? E as pessoas acreditaram muito no meu conhecimento e eu consegui comprovar isso, né? E que Portugal é isso, não adianta tu falar que tu faz, tu tem que mostrar para as pessoas o que tu faz, do que tu é capaz, pelo menos. Mas eu, no meu passo para trás, eu chegar e saber que eu ia me inserir nas normas daqui da Europa, trabalhar de ajudante, que eu cheguei para trabalhar primeiro de ajudante, só que quando eu comecei a trabalhar de ajudante, na primeira experiência, o meu chefe falou, não, mas tu não é ajudante, tu é profissional. Então tu sabia do teu potencial e tu sabia que eles iam perceber isso, não era? Claro. Então por isso que tu aceitou ali estar de ajudante, porque logo seria notado e aí não ia ficar muito tempo naquele cargo de ajudante. Mas aí, Ederson, ainda na tua área, na área de elétrica, falando para quem está lá no Brasil que pretende trabalhar em elétrica, é muito diferente do Brasil mesmo? Olha, sim, é diferente. As normas aqui, a corrente alternada, corrente contínua é a mesma, só muda a tensão, né? A tensão aqui, eles usam somente tensão de 230 volts, né? No Brasil a gente tem 110, 127, que é o caso, né? 220, 227. Aqui não, aqui é monofásico e trifásico. Para quem é da área mesmo, na parte técnica, vai entender o que eu estou falando. Então isso facilita demais, você pode fazer um cálculo de potência, pode poder desempenhar melhor o teu trabalho. E a questão na parte técnica, ainda falando na parte técnica, a questão de passagem de cabeamento também é diferente. Aqui os circuitos são todos individualizados. No Brasil lá, não falando contra o nosso Brasil, né? Mas no Brasil lá sempre o jeitinho. Tu consegue abrir uma caixinha e botar uma derivação aqui. Não, aqui qualquer emenda que tu for fazer, tu tem que ter uma especificação que mostre que ali tem uma emenda. Se for em último caso, no caso. Senão, tu tem que trazer circuito sempre individualizado. Deixa eu te fazer um comentário que eu comentei com outro eletricista. A gente estava conversando sobre isso e tu vai me dizer se concorda ou não. A gente foi comprar uma determinada peça na Leroy Merlin e ele estava esperando chegar lá e encontrar uma peça para ele montar. Eu não entendo muito bem, para ele montar lá uma chavezinha. Quando ele chegou na Leroy, já tinha a peça toda montada, tudo mais prático que era só encaixar. Aí a gente fez o seguinte comentário: um eletricista de Portugal lá no Brasil teria mais dificuldade do que um eletricista brasileiro em Portugal. Isso é verdade? Bem tocado nesse assunto, José, que eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Minha esposa está aqui, vai lembrar do fato, e eu acho que isso também é uma dica para quem chega. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 25, no dia 26 eu já fui trabalhar lá em Coimbra, numa obra de um... Isso, no dia 26 a gente chegou aqui. Eu já fui trabalhar no outro dia em Coimbra, na casa de um amigo meu, que era engenheiro. Eu fui fazer a obra lá, só que eu cheguei lá, ele também não tinha dimensão de como era a elétrica, de como funcionava, apesar de ele ser engenheiro civil, no caso. E eu cheguei numa loja para comprar produtos que eu não conhecia, desconhecia, eu estava um dia no país. E eu cheguei, só que eu vi, é tudo muito bem acabado, os equipamentos na Europa. E no Brasil, como a gente pega uma peça aqui, monta ela ali, faz um módulo de tomada. Não, aqui existe um padrão. E esse padrão ele é muito seguro, por isso que ele é esse padrão. E eu cheguei, na minha experiência, eu cheguei na loja e eu não sabia o que perguntar, como perguntar. Apesar de a gente falar a mesma língua portuguesa e o português ser diferente, interpretado de uma maneira ou de outra, eu perguntei, eu quero tal coisa. E aí o cara, olha só, eu preciso que seja mais específico, porque o português ele é muito direto. Ele não faz muita roda para te falar as coisas. Aí só um pouquinho, vamos lá num passo para trás, para dar 2 para frente. Eu peguei e falei para ele, pro atendente, tu me desculpa, eu posso pegar todos os catálogos que tu tem aqui em cima do balcão e eu vou levar.
esses catálogos eu vou estudar todos eles e aí baseado nesse estudo dos catálogos que tu tem dos teus produtos, eu te prometo que a próxima vez que eu vir aqui, eu vou vir com tudo especificado, eu vou te pedir certinho o que eu quero. Esse cara que estava sendo até então meio bruto comigo, ele se desmontou na hora e eu vou estar aqui para te atender. No outro dia eu fui lá com tudo especificado no papel e ele me atendeu um outro tipo de atendimento. Então eu acho que realmente sente diferença, conforme a tua pergunta, quando se vai um português daqui trabalhar no Brasil e se vem do Brasil para trabalhar aqui em Portugal. Legal. Então, gente, é isso. O importante é você pesquisar dentro da sua área. O Edson chegou, não é porque ele já sabe de elétrica, já é um profissional, que ele ia chegar achando que sabia tudo. Ele deu aquele passo para trás, pediu o catálogo para estudar, e a gente tem que fazer isso, seja qualquer área, né? A gente tem que procurar se adaptar aqui conforme a comunicação deles, para não passar esse constrangimento na hora de conversar com alguém. E a Bia, que trabalhava lá no escritório, no Brasil, no ar-condicionado, sentadinha, como é que foi aqui a mudança de ares, o novo emprego em Portugal? Primeiro, como é que foi? Eu trabalhei numa fábrica de luvas e... Olha, eu vou te dizer que eu tava tão empolgada quanto o meu primeiro dia de trabalho no Brasil, sabe? Tipo, aquela coisa do novo. Por mais que eu soubesse, assim, todo mundo fala, mas tu vai trabalhar numa fábrica, vai trabalhar em chão de fábrica, que se diz, né? Mas aquilo pra mim tava... E realmente foi, eu não posso reclamar, minha experiência foi muito boa. Fui muito bem recebida, muito bem tratada. É óbvio, não é a tranquilidade no escritório, sentado no ar-condicionado, é um trabalho que tu cansaço físico, né? Tu trabalha manualmente as coisas, mas não achei, eu criei uma expectativa que seria muito difícil, mas não foi. Porque a gente vê muito isso na internet, isso, né? O pessoal dizendo, olha, aqui é outro ritmo, aqui não é Brasil, aqui é diferente. E a gente já vem já preparado para o pior e às vezes não é isso que vai encontrar. Não é isso que encontra. E vou te dizer assim... E vice-versa também. Exatamente. E vou te dizer assim que eu e outras pessoas também que trabalhavam comigo, tipo assim, a chefia que a gente tinha lá, eles gostavam muito do nosso trabalho, porque eu acho que a gente cria essa coisa, o brasileiro, como tu diz, de aqui ser muito difícil, que tu já chega naquela ansiedade assim de trabalhar muito, mas eu trabalhava no meu ritmo, eu sempre fui assim, não importa o trabalho que eu vou fazer, eu sempre vou dar o meu melhor, não importa se eu vou trabalhar em fábrica, eu vou trabalhar... E eu também já estava cansada, minha vida toda, 20 anos, mais de 20 anos trabalhando, né, nessa área, fazendo a mesma coisa, uma hora tu cansa, tu quer renovar. Gostei, não posso dizer, trabalhei em 2 fábricas em Portugal. A outra era de quê? A outra era de fábrica de amêndoas. Ela trabalhou em uma de material, depois outra de alimentos, é isso? De alimentos. Essa de alimentos também eu tive pouco tempo, porque daí foi um pouco antes da gente se mudar. Já sinto falta, porque já tu cria uma amizade. Lá ainda fui melhor recebida ainda, o pessoal lá mais antigo, o pessoal da fábrica, recebem a gente muito bem, gostam dos brasileiros. E ainda eu... comi o dia todo a minha do chocolate. Era? Coisa boa. Legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas antes eu quero dizer para você que está assistindo que aqui é a experiência da Bia e a experiência do Ederson. Não quer dizer que é a mesma coisa com todo mundo. Sim. Há exceções, há pessoas que às vezes vão chegar num trabalho que é muito complicado, que é muito difícil, que não se adapta e muda para outro e está tudo bem, é normal. Eu mesmo já trabalhei em 2 fábricas também. A primeira... gostei assim do ambiente, era muito familiar, muito bacana, mas o trabalho em si era um pouco complicado. Fui para outra, já achei melhor a outra, e é isso, cada um tem sua experiência. Agora, baseado na tua experiência, Bia, como é que foi o convívio em trabalhar com os portugueses ali, a comunicação com eles? Foi difícil? Teve algum atrito, alguma coisa do tipo? Na primeira empresa tive bastante dificuldade, porque assim, como eu demorei um certo tempo, uns 5 meses para arrumar emprego, porque a gente morava em outra cidade, eu não tinha ainda o contato com os portugueses, né? Eu ia no mercado, mas eu não tinha o convívio com os portugueses. E aí, então, meu primeiro emprego foi meu primeiro contato com eles. Então, achei, claro, a gente se choca porque o brasileiro é por emoção, né? A gente é um povo caloroso, que a gente gosta...
E eles já não, eles são um povo mais frio e tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu jeito, né? Exatamente. Mas a gente nota a diferença. A gente nota muita diferença, mas depois eu fui me adaptar. Mas no início eu tive atrito, porque conforme o que eles me falavam, eu achava que eles estavam me ofendendo. E aí eu respondia, porque, né, eu não fico quieta. Aí grita de lá e grita de cá. Exato, e às vezes... E depois tá tudo bem, todo mundo Exato, e entre eles, às vezes, era só uma conversa, só que como eles falam muito alto, eles são muito diretos, tu já acha que tá tendo um atrito, só que não. Às vezes é só uma conversa. É porque a gente tem muito mimimi na internet. Eu abri um parênteses aqui, muita gente que o português gritou alto, é xenofobia. Não. E às vezes não é, às vezes o chefe ali, ele fala alto com todo mundo, seja português, indiano, brasileiro, né? É normal. E eu percebi isso onde eu trabalhava. Na primeira vez eu já vinha pensando isso, vixe, vai ter xenofobia, não vai ter, como é que vai ser? E aí o chefe gritava alto comigo, e eu, vixe, aí será que é só porque eu sou brasileiro? Aí, 10 minutos depois, ele gritava pior como português. Eu, então é normal. Então pode gritar. Exatamente. E aí, gente, é só fazer o seu trabalho e pronto, né? Depois disso, se acostuma, né? Um exemplo, no meu trabalho, que eu trabalhei numa grande empresa lá em Portugal, e eu estava trabalhando 2 semanas lá com russos. E os portugueses não falavam com os russos. E os russos não falavam inglês. E eu falava com eles, porque eu tinha que trabalhar na parte do planejamento, e eu usava um fonezinho com o aplicativo para mim ouvir o que eles falavam. E aí, tipo, às vezes do nada, como trabalhava na parte de manutenção, é difícil trabalhar todo momento. E aí eles eram muito grandes, né? Grandes, os russos muito grandes. E aí do nada ele dava um tapão na mesa assim e falava, tipo, falava na língua deles, né? No russo. E aí eu entendi, porque eu tava com o fonezinho e os portugueses não entendiam. E ele tava falando comigo. E aí o português perguntava pra mim o que ele tava te xingando. Não, ele não tava me xingando. Ele perguntou se eu queria ir lá embaixo tomar café, que ele tava indo agora. Só isso. Tipo assim, lá embaixo tomar café? Exatamente. Mas tipo, a interpretação já é diferente. Mas, tipo, não é só o português. A pessoa em si, daí, se eu interpretasse que tá me xingando, entendeu? Então, mas são as culturas. As culturas são diferentes, né? E a gente já não tá, a gente é brasileiro, a gente é aquela coisa calorosa. Ou a gente ama demais, ou a gente odeia demais. A gente é extremo. E antes da gente chegar na ida deles para a Espanha, vamos voltar um pouquinho no tempo na questão lá do planejamento, planejamento financeiro, né? Porque é uma coisa que pega muito na hora de vir para Portugal. Em algumas cidades é necessário ter um carro, em outras já não é necessário. Como foi com vocês essa questão? Vocês sabiam exatamente de tudo que vocês iam precisar? Como foi que vocês organizaram a divisão do dinheiro? Essa parte é para isso, essa parte é para o lazer, isso? Conta aí pra gente um pouquinho. Baseado nisso aí, a gente até o teu vídeo, que tu fez um vídeo que tu comprou um carro lá onde tu morava, a gente olhou aquele vídeo e a gente fizemos um planejamento dos lugares que a gente queria ficar. A gente viu, bom, ponto X, precisamos ter um carro para se locomover. Porque não pesquisamos ônibus, não, a gente precisa ter um carro para ter autonomia com as tuas próprias pernas, para tu poder ter as tuas experiências nos lugares. E nesse planejamento de ter o carro, também a gente planejou em trazer um pouco do dinheiro da Beatriz, um pouco do meu dinheiro. E mesmo que a gente, nesse planejamento, a gente planejou que nosso dinheiro, nós ia esticar ele até quando desse, mesmo nós trabalhando. Nós ia esticar ele até onde o máximo desse para nós, baseado nisso, até onde o dinheiro não ia dar mais com nós desempregados, mas nós não estávamos desempregados. A gente fez um teste. Na realidade, assim, a gente fez uma prospecção de ficar em Portugal 6 meses sem trabalho. Essa foi a nossa programação. O que a gente precisa lá? A gente nós fizemos uma média de arrendamentos, que a gente consultou mais ou menos os lugares que a gente moraria. E o carro. Daí nós vamos ter o carro, vamos ter gasolina, que a gente vai gastar, alimentação e o arrendamento. Baseado nisso, a gente somou tudo e multiplicou por 6. Então, esse dinheiro que a gente está levando, a gente sobrevive 6 meses sem precisar trabalhar, se a gente não conseguisse trabalho, e se a gente precisar voltar. Então estava tudo... então vocês estavam preparados por o que acontecesse. Tinha ali 6 meses garantidos. 6 meses garantido. E se nada desse certo, a gente voltava. Mas não era essa a ideia. Mas tu tem que pensar que pode dar certo. Tem um plano B, né? Tem que ter. A gente tinha, dentro do nosso planejamento, a gente tinha o dinheiro que a gente trouxe para esticar aqui pra gente,
e mesmo se desse tudo errado pra gente voltar, e nós também tinha o nosso plano B do Brasil. Para recomeçar no Sim, Brasil. pra recomeçar. Exato, no porque Brasil. às vezes as pessoas eles vendem todo, lembrando, é nossa experiência, cada um tem sua experiência. Nós acreditávamos, não que a gente estava fechando uma porta, ou que a gente estava deixando a porta escancarada, ou meia porta aberta para a gente voltar, não. A gente baseado nisso, se tudo der errado, se tudo der errado, a gente tem que, como a gente vai recomeçar? Com o dinheiro que a gente conquistou lá? E aí, baseado nisso aí, a gente nesse esticar, realmente, a gente pode dizer, durou 6 meses o dinheiro que a gente trouxe. Exatamente 6 meses. Legal. Só que como a gente chegou e o Ederson já começou a trabalhar, tipo, depois de 15 dias, ele, né, a gente foi em Coimbra, quando a gente veio para Marco de Canaveses, ele já começou a trabalhar. Então, no outro mês, ele já começou a receber em euro. Mas o que a gente fez? A gente continuou, como a gente tinha aquele dinheiro, já estava agendado, estimado para a gente gastar aqui, a gente usou esse dinheiro e começou a guardar. Aí a gente começou a fazer o nosso pé de meia, como diz, né? Em euro a gente começou a guardar o nosso dinheiro. Numa conta a gente deixava o euro, só recebendo euro, sem gastar nada de euro. E na outra conta que a gente usou, que foi o que a gente trouxe, que a gente trouxe, a gente continuou gastando ali pra gente... Então vocês já estavam preparados psicologicamente para gastar aquele dinheiro durante 6 meses. Sim. Exatamente. E aí, conseguindo emprego, vocês foram guardando o dinheiro que... Exatamente. Exatamente. Para a próxima etapa da vida deles que vai chegar. Que vai chegar já já. Legal, muito bom, gente. Planejamento é o diferencial, tem que ter, né? Claro que há pessoas que vêm para cá sem planejamento e dá certo, mas também a probabilidade de dar errado é muito grande, né? É muito grande. Nós conhecemos muitas pessoas nos lugares que a gente morou. E não só fora do país, mas fora do país principalmente tem que ter uma programação. Porque, né, por exemplo, se tu tá no Brasil, tu vai para um outro estado, tu vai tentar uma vida nova, se alguma coisa der errado, alguém vai te ajudar, ou a tua família, é mais fácil. Tu estar num outro país é muito mais difícil. Porque tu conta, como eu e meu esposo era um pelo outro, né? E por falar em família, né? Eu conheci o Ederson e a Bia, foi no início do ano, em janeiro de 2024, vai fazer um ano agora, né? Tinha acabado de passar ali Natal e Ano Novo, né? Como é que foi para vocês essa questão da data? Foi sofrido ou vocês tiraram de boa? Estavam preparados já? Como é que foi? Não, para isso aí não estávamos preparados, e quem disser que está... É imprevisível, não tem como a gente se preparar para isso, né? Não tem como se preparar, porque tu faz uma programação de tudo aquilo que tu vai passar, digamos assim, materialmente. Trabalho, tudo que tu vai viver, mas psicologicamente não tem como se preparar. Então, o primeiro Natal e Ano Novo foi bem difícil. A gente passou, mas a gente até passou com os amigos lá, assim, mas tu não tem família, né? Eu que sou acostumada, eu tenho uma família enorme, Natal é todo mundo junto, Ano Novo é todo mundo junto. Foi bem difícil. E esse cara aqui ajudou muito, né? Muito. Esse aqui ajudou muito. Ó, gente, para quem não viu, a Bia já deu um relatório completo aqui de como trazer o seu pet para Portugal, que foi o Stitch. Tem esse vídeo aqui no canal, vai estar aparecendo aí para vocês. E eu sei que eles vieram com um pet, não é isso, Bia? Tu trouxe um pet. Isso, vim com o meu pet. Bichinho, como é que é o nome dele? Stitch. É o Stitch? Stitch. A gente tem uma pequena diferença de sotaque, porque eles são do sul. Eu coloquei ele embaixo do banco, a bolsa, aí eles pedem... Isso, quanto tempo antes da viagem que tu fez? Eu acho que eu fiz uns 4 dias. Antes da viagem, tu solicita o CVI. Na clínica veterinária, eles te orientam como fazer isso, não? Não. É um vídeo bem detalhado que tem tudo, né? O passo a passo completo, né, Bia? Tem. Então a gente não vai falar nessa parte do Stitch aqui, como foi que ele chegou aqui, porque a Bia já falou no vídeo. E aí vocês podem clicar aí e assistir quem precisa trazer um pet para Portugal. Mas eu estava falando que o Stitch ajudou, é porque no início o Ederson trabalhava, né? E você ficava só em casa. Exatamente. Mas não ficava só, porque ficava com o Stitch. Exatamente. Né? E aí, como foi essa questão, Bia? Complicado? Era bem difícil. É o que eu disse, né? Quem me ajudou a permanecer, a sofrer menos aqui foi ele, porque tem dias assim que tu se questiona, né? Muito assim, tipo, o que eu vim, e ainda mais eu, como sinto muita falta da minha família, minha filha que ficou no Brasil, o Ederson também, a filha dele ficou lá, então isso
conta muito, assim. E aí tu ter um bichinho, assim, ele já era o meu porto seguro lá, né? Aqui virou mais ainda. Eu imagino. E aí, Edson, a questão de ficar longe da filha também foi complicado? Isso é uma coisa que eu digo que é uma ferida aberta, que ela nunca fecha, sabe? Verdade. Porque esses dias eu com as minhas analogias de vida, e aí eu paro pensando, cada vez que tu vê uma pessoa, sabe, e tu dá oi, tu dá tchau pra ela, é uma despedida. E dentro dessa despedida, amanhã é uma outra pessoa, e dentro a mesma pessoa, porque porque minha filha, eu saí do Brasil, lá, minha filha, eu deixei uma menina, hoje ela já está uma moça, eu perdi tudo esse intervalo, e isso é Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, todas essas datas assim que eu estava sempre presente e não tá junto, é complicado de eu chegar às vezes do trabalho, eu olhar para a Beatriz olhar para mim e a gente não fala nada, a gente só se abraçar e chorar, porque é uma coisa que a saudade, ela é que nem minha mãe dizia, que a saudade ela é que nem a ondas do mar, às vezes ela vem fraca, às vezes ela vem forte, mas ela sempre vem e volta. Eu sei exatamente o que é isso que vocês estão falando, eu também passei essa fase. Sexta-feira, dia 27, foi a festa do ABC da minha filha, que está lá no Brasil, e a gente vê por foto, por vídeo, e é complicado mesmo. Mas aí vai chegar o momento... até só uma vez de novo. Sempre que tocava nesse assunto de filho durante o canal, quando eu falava, vinha a voz embargada. E não tem jeito, gente. É como a Bia falou, ninguém está preparado para isso, né? Não. E não dá. Mas é o preço que a gente escolhe, né? Por querer mudar de vida, ter uma vida melhor. É por eles, é pelos filhos. E o Natal da Bia esse ano foi bem diferente, né, Bia? Bia e do Ederson foi bem diferente. Foi diferente. Conta aí pra gente onde era que vocês estavam no dia 25 de dezembro. Nós estávamos em Londres. Londres? Olha aí, gente. Vai estar passando aí umas imagenzinhas para vocês acompanharem um pouquinho do passeio deles. E aí, dessa vez, Bia, acompanhada, né? Quem Nossa, minha filha, meu genro. Legal. E um pacotinho que eles trouxeram junto com eles. O meu netinho, que a gente fez o chá revelação, a gente fez em Paris. Na frente da Torre Eiffel. Foi muito emocionante, muito... Acho que a coisa mais emocionante, uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida, depois do nascimento dela, né? Olha aí, gente, pouco mais de um ano, né, que chegaram em Portugal, estavam lá conhecendo a Inglaterra, conhecendo Paris, chá revelação, muitas emoções, netinho a caminho, muito bom, né, gente? Muito bom, isso não tem preço. E para Bia passar por esse momento agora com a filha dela, teve todo aquele desafio de um ano ali, trabalhando longe da família. Sim. Mas é isso, são escolhas, né, que a gente tem que passar para poder vencer. E o Ederson logo mais também, acredito que já tem planos aí para rever a filha em algum momento. A gente vai registrar também. Pronto. E aí, gente, passaram o Natal e Ano Novo, ano passado, em Marco de Canaveses. E chegada em Famalicão, como é que foi isso? Como é que nasceu essa vontade de vocês irem morar em Famalicão? É porque a gente lá onde a gente morava, em Marco de Canaveses, a gente tinha uma boa casa com arrendamento barato. E o Edson tinha trabalho. Só que eu não conseguia trabalho de forma nenhuma, porque é uma cidade menor. Esse tipo de coisa eu não pesquisei antes de vir. Não vou te dizer que a gente pesquisou tudo, a gente pesquisou algumas coisas. E isso eu não pesquisei. Por quê? Olhando os vídeos, é aquilo que a gente diz, né? Às vezes a gente se baseia no que os outros passam. Eu achei, eu vou chegar lá, vai ser muito fácil arrumar emprego. Só que não foi esse o caso. Eu não consegui emprego, não tinha muitas empresas lá, assim, né? E o que tinha era para as pessoas locais que moravam, né? E aí, chegou o final do ano, a gente passou, né? Natal e Ano Novo, passou tudo isso. Aí eu falei pro Ederson, eu não... sábado de tarde. Nem sei o dia, mas tipo, eu sentei e falei pra ele, eu falei, olha, não tem mais condições de a gente ficar aqui, né? E a casa era boa e tudo, né? Aluguel barato. A casa barato. boa, aluguel barato, espaço pro meu cachorro, tipo assim, era tudo ótimo. Meus vizinhos também, a gente até, antes de vir pra cá, a gente foi lá visitar eles, porque tu acaba criando novas famílias aqui, né? E aí a gente tinha um pessoal lá bacana, mas eu não tinha emprego. E aí não tinha como o Edson trabalhar e eu não trabalhar. E a gente
pesquisou novamente os vídeos, né? E aí a gente te buscou, dessa vez a gente te buscou pra ver onde é que tu tava. E foi incrível que E tu tava... chamei e tu me respondeu. Tu tava em Vila Nova de Famalicão. Fazia aí a 2 gente... dias lá que o José tinha chegado. Tu fez um vídeo que tu tinha chego e tal, falou muito bem da cidade. E aí a gente, vamos lá conhecer, vamos ver a cidade. E aí a gente veio num dia, conheceu e também foi antes do Natal, que a gente veio conhecer. A gente adorou a cidade e aí depois, na segunda vez, a gente já entrou em contato contigo pra te conhecer e pra ver o que tu falava sobre o local e tal. E tu sempre muito receptivo, nos tratou, nos atendeu, nos recebeu, nos tratou super bem, mesmo tu estando há pouco tempo, tu se disponibilizou a nos ajudar, mesmo sendo o início da... Legal. Gente, e nesse momento, nessa época que eles vieram para Famalicão, eu sempre falava nos vídeos de encontrar um inscrito, tomar um café. Quando vier, fala comigo pra gente tomar o café, mas nunca tinha acontecido ainda com nenhum inscrito. Então, até então, naquele momento, eram as primeiras pessoas que eu conhecia pessoalmente ali através do canal. Já tinha conhecido alguém na rua, oi, que é o José, sim, sou, mas nada de tomar um café, de conversar, trocar experiência. Sim. E eu achei aquilo ali muito legal, poder estar acompanhando uma pessoa que tinha assistido o canal e perguntando e eu podendo responder ali ao vivo. Foi muito bacana. Naquele mesmo dia, a gente já foi para um passeio no Porto. Inclusive, eu vou colocar as imagens aí para vocês. Eu acho que eu ainda tenho. Se eu não tiver, essa parte vai ser cortada. Mas eu vou colocar as imagens aí daquele dia. Naquele dia, eu era outro, não tinha barba. Era mais jovem. Faz muito tempo. Oi, gente, estou aqui no café Pelames Café, um café aqui em Vila Nova de Famalicão, e eu estou esperando um casal de inscritos que combinou comigo no WhatsApp para a gente vir tomar um café aqui. Daqui a pouco eles chegam e eu apresento para vocês. Ai, que Deus, tá quentinho! Tudo bem? Prazer, como é teu nome? Prazer, Beatriz. Beatriz, tudo bom, cara? Não conheço. Bem-vindo. E o casal que eu mencionei já chegou, é o Ederson e a Beatriz. Então aqui eles, estão tomando aqui um café da tarde aqui, pertinho de onde eu moro, e daqui vai ter mais coisas que depois eu mostro pra vocês. E depois vou contar muita coisa sobre mais um encontro aqui com os inscritos. Vem descobrir o segredo. Então foi bem legal e sabe aquelas pessoas que vocês encontram e que na hora na hora da... Como é que diz? Da liga, na hora encaixa, e daquele tempo pra cá a gente nunca mais se separou, sempre estamos em contato, moramos perto um do outro. Aí vocês foram, interessante, ia pulando essa parte, a forma que eles encontraram arrendamento em Famalicão. Famalicão é uma cidade muito procurada, muita gente vai, então o arrendamento se torna um pouco difícil e caro. Mas no caso deles, eles desenvolveram uma estratégia que eles conseguiram. O Ederson vai contar pra gente aí como é que foi, Ederson. Inclusive, baseado nos teus vídeos, é muito mais fácil tu arrumar um trabalho em Famalicão do que arrumar uma casa. Que maravilha, né? Tanto que eu cheguei lá, eu larguei meu currículo, acho que na terceiro lugar me chamaram. 3 empresas me chamaram. E aí já tinha o trabalho, né? Só não tinha casa. Tinha data para começar o trabalho e a gente ainda não tinha casa. E aí fizemos aquela coisa de bater de porta em porta, parava o carro numa rua e aí de estabelecimento em estabelecimento batia a porta, não sei, quem sabe, deixa o número, aquelas promessas, e andamos um bom tempo. E aí, baseado nisso, chegamos um dia cansado em casa, porque nós estávamos em Margem Canavés, tinha que pegar 70 quilômetros até Famalicão, ia lá, andava o dia todo e depois voltava os 70, chegava em casa. Aí numa dessas, nós chegamos em casa, e aí com data para começar no trabalho, daí eu pensando, vou ter que ir para quarto, né? Mas só um pouquinho. E quem sabe se eu fizer diferente? Se eu me ofertar pro senhorio, mostrar minha intenção pro senhorio, o não eu já tenho. E eu fiz uma postagem no Facebook. Fiz uma postagem, eu vi que todo mundo colocava, procuro casa, o mais do mesmo, procuro casa para tantas pessoas, procuro casa, quero pagar tanto. E aí eu tava fazendo, não vejo ninguém. Aí eu fiz uma postagem formal. Sou eletricista,
me chama tal, minha esposa, eu e minha esposa, tal, estamos procurando se você sabe ou conhece alguém que pode nos dar informação, expliquei tudo, muito obrigado, com licença, e deixei meu número embaixo. Acho que não deu meia hora, recebi 3 ligações. E uma dessas 3 ligações foi onde a gente ficou, né? Um rendimento baixo, num lugarzinho 6 km do centro de Famalicão. Fomos lá e ficamos e gostamos do lugar. Gostamos. Moraram o ano todo lá. Moramos um ano lá. O arrendamento era barato. Arrendamento barato, muito barato. Não era só barato. Pode revelar o preço? Barato. Claro. Quanto era? A gente pagava 250 euros. Era um T1. É um T1. Sim, um T1. Bem quentinho, todo Legal. remodelado. A gente deu muita sorte. Bem legal. Muita sorte. Deu muita sorte. Legal. Que foi, mas até eles conseguirem esse T1, andaram um bocado para conseguir, né? Andaram. Então teve um esforço, né? Teve um esforço. Então não é sem esforço. Apesar da postagem ter dado certo, antes disso teve todo aquele trabalho ali. Claro, e investimento, né? Porque cada vez que a gente vinha, gastava gasolina e pedágio. Gasolina e pedágio. E eu estava trabalhando ainda, eu não tinha cedido outro trabalho. Eu não tinha nem falado com o chefe que eu ia ceder outro trabalho. Ele tinha que pedir. Eu tinha que faltar, estava no trabalho. Ele pedia folga ou faltava, que tinha alguma coisa para resolver e a gente vinha. Mas tu tem que estar decidido, porque eu estava decidido a dar certo em Famalicão. Porque eu estava preocupado com a saúde mental da minha esposa, que ficava em casa. Pra ti estava tudo tranquilo lá em Macanã. Tu estava trabalhando, todo dia ia trabalhar, voltava, o aluguel era barato, uma casa boa. Sim. Mas a esposa não estando bem, ele também não estava bem. Né? Então tinha que mudar, tinha que resolver. Exato. Tem que ser parceiro nessa hora, José. Não adianta. Tu vê, às vezes pra ti as coisas estão funcionando. Isso eu vejo acontecer muito. Os casais chegam do Brasil pra cá, acabam se separando por causa disso. Porque tu não tem, às vezes, a hombridade de entender que o teu parceiro não tá bem. Então tu tem que... Não, peraí, só porque se não tá bem, o que vamos fazer? Quer voltar pro Brasil? Eu dei essa opção para ela. Perguntei, tu quer voltar pro Brasil? Ela me falou, não, ainda não é a hora de voltar pro Brasil. A gente vai tentar. E aí então vamos dar um jeito. E foi esse jeito que a gente deu. Porque seria muito mais fácil o Ederson chegar para mim e dizer... Qual o problema? Não está te faltando nada aqui, tem dinheiro, eu estou trabalhando, o aluguel é barato. Qual o problema? Daqui a pouco passa. Não, mas ele se preocupou, foi lá e buscou uma solução junto para que os dois estivessem bem, né? Exatamente. Então talvez se ele não tivesse feito essa mudança, talvez a Bia não teria suportado mais um ano ali naquele lugar. Não, eu vou para casa, não tinha como. Ficar sem trabalho não tem como. Então, gente, o trabalho é a solução para muitas coisas, não só o financeiro, mas o psicológico também, né? Sim. A gente precisa estar produzindo. E o contato com as pessoas, né? Foi onde eu comecei a ter contato, porque eu não tinha contato com as pessoas. Não conhecia os portugueses. Eu fiquei 5 meses. Claro, tinha alguns amigos, assim, em comum, os brasileiros, que a gente acabou conhecendo alguns portugueses. Mas eu não tinha o convívio, né? E aí, chegando em Famalicão, foi que tu arranjou aquele emprego lá? Uma semana. Uma semana? Uma semana. Em Famalicão, eu já consegui um emprego. A fábrica ficava a 3 km da minha casa. Legal. Não, 3 não. Não, mas era isso. Era muito perto. Bem pertinho. Muito perto. Enfim, era uma fábrica pertinho da minha casa. Uma semana que eu tava ali, já consegui emprego. E lá eu fiquei quase 6 meses. E agora, ainda na questão de emprego, gente, e o Edson arranjou emprego na maior empresa de Famalicão, que é a Continental, uma das maiores do país, que é a empresa que todo mundo quer trabalhar. E o Edson vai contar um pouquinho pra gente como foi trabalhar lá na Continental. Né? Olha, a Continental lá, eu acho que todo mundo que tivesse a oportunidade de passar por lá, porque a Continental, assim, ela tem vários nichos de trabalho lá dentro. É fábrica, né? É fábrica. Eu trabalho na parte da manutenção. E para mim as coisas lá, obviamente eu aprendi muita coisa, mas também ensinei muita coisa. Foi uma troca. Mas o tratamento muito bom, a estrutura que eles te dão muito grande, a empresa é enorme, gigante, a empresa é gigante. E realmente quem tiver a oportunidade de trabalhar lá, eu indico. É uma empresa muito boa. Muito boa, né? E o Edson, depois que trabalhou lá, recebeu uma proposta melhor. Aí mudou de emprego, não foi? Exatamente. Eu estava trabalhando na Continental ainda. E
isso aconteceu em vários lugares que eu tive aqui. Tu chegar a trabalhar, tu acabar te destacando, tu chega a uma liderança no que tu faz, no teu nicho. Eu, nos lugares que eu cheguei, sempre cheguei na liderança. Só que a gente gosta de dinheiro, né? A gente é movido a dinheiro, né? A gente veio pra cá, a gente é imigrante movido a dinheiro. E aí, sempre na promessa de, beleza, ok, tu tá aqui, tu tá na chefia, mas vou te aumentar o salário mês tal. Só que a gente não tem tempo, né? E aí, baseado nessas coisas, eu fui procurar ouvir novas propostas. E dentro dessas propostas, eu conheci um trabalho que eu fui fazer particular, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa gostou do meu trabalho e me indicou para a empresa do filho dele. E aí eu recebi uma proposta desse homem, e esse homem me chamou na empresa. Eu saí da Continental no horário do meio-dia. No horário do meio-dia, fui lá, ouvi a proposta, apresentei para minha esposa, obviamente que eu não decido nada sozinho. Quando a gente está em outro país, a gente não decide nada sozinho. Quando tu está acompanhado, obviamente. E aí eu apresentei para ela, eu acho que é aí. E a gente decidiu trocar de emprego. Né? Mas deu medo não de trocar, sair da Continental, uma empresa boa mesmo, sair para ir para outra? Todo mundo sempre me falava isso, mas tu vai sair da empresa boa para tu uma nova etapa da tua vida. Eu nunca me apeguei sobre isso, porque eu sempre acreditei muito em mim. Legal, gente. Eu confesso que eu cheguei a... Rapaz, o Ederson vai sair da Continental, caramba. A gente fica com medo. Vamos ver, ele sabe o que está fazendo. E essa é a diferença de quem tem uma qualificação, né? Porque a pessoa que tem uma qualificação, uma profissão definida, ela sabe do potencial e ele com certeza já tinha visto que a necessidade do país dentro da área dele, então tu sabia que parado tu não ficava, né? José, desde a primeira vez que eu cheguei no primeiro trabalho, eu fui fazer do Porto, fazer uma obra grande, gigante lá. Eu trabalhava com um patrão, esse patrão ele tinha uma empresa terceirizada dentro de uma outra terceirizada. E lá eu conheci muitas pessoas, argelino, japonês, eu conheci alemão, francês, muita gente. Tipo, imagina 5 mil pessoas numa obra. E aí lá eu conheci muita gente e aí eu sempre fui metido para fazer essas coisas, se envolver no trabalho das pessoas. E eu conheci pessoas lá que me deram outras propostas de trabalho, só que eu não estava pronto ainda. Eu tive proposta para mim ir para o Japão, eu tive proposta para mim ir para Afeganistão para trabalhar lá. E então, mas não era a hora, não é a hora. Quando não é a hora, não é a hora. E dentro dessas coisas também, uma outra coisa que aconteceu comigo, que às vezes a gente não passa todas as experiências que a gente teve, mas eu sofri um acidente nessa obra que eu estava. Ah, sim, foi mesmo, né? Sim, eu tive um acidente, eu precisei usar o seguro, fui muito bem atendido pela outra empresa, eu tive um acidente que bati a cabeça lá, eu tive uns 10 pontos na cabeça, tive que ficar de baixa, descobri o lado realmente de como é o lado de um atendimento dentro do hospital, fui muito bem atendido, não posso reclamar de nada, a empresa cobriu tudo. Então, dá para dizer que viveu vários anos aí em um ano. Muita coisa. Eu costumo dizer isso, porque muita coisa acontece em Portugal, gente. Parece que a gente vive ali, muita coisa que estava guardada e vive tudo naquele ano. Comigo também, eu que o digo. Esse ano também, depois vai ser um assunto para um outro vídeo, como foi o meu ano de 2024. Vocês vão se surpreender. Assim como a gente está se surpreendendo aqui com a história da Bia e do Ederson. E aí, então, deu tudo certo. Famalicão, emprego, moradia. E aí, a questão de mudar de país, gente. Eu imaginava que vocês iam ficar em Famalicão um bom tempo ainda. Porque estavam estabilizados, estavam bem e tudo. Mas aí pegou a gente de surpresa. Espanha, já? Porque era muito cedo. Um ano e meio, mais ou menos. Já vão mudar de país? É o que muita gente me fala. Amigos nossos em comum. O Ederson já foi para Espanha? Já como é que ele conseguiu? Calma, eles vão revelar aqui pra gente. Como é que foi essa história? Como é que surgiu essa oportunidade? A ideia, na realidade, foi por conta também do trabalho do Ederson, né? Ele trabalhava nessa outra empresa que ele viajava muito, né? Ele viajava, mesmo dentro de Portugal, mas ele viajava muito, ficava 2 semanas fora e voltava. E aí... aquilo não tava bom pra gente, porque quando tu vem pra cá, como eu disse, como veio só eu e ele, tipo, é eu por ele e ele por mim. E aí se tu fica sozinha, por mais que tu faça, né, eu já tinha um ciclo de amizades lá, minhas vizinhas e tal, mas não foi essa proposta, não foi essa ideia inicial que nós tivemos no Brasil, né?
Foi trabalharmos juntos, morarmos juntos, e onde a gente um tivesse, o outro também estaria. E aí a gente começou a buscar oportunidades. E aí eu conversei com o Ederson e falei... E, novamente, né, levantei uma dúvida nele. Até onde vale a pena, né? Hoje ganha-se bem, ele trabalhando, eu trabalhando, mas e a vida? Os dois separados, né? E a tal qualidade de vida? E a qualidade de vida? É. Porque no Brasil nós tínhamos uma qualidade de vida, nós tínhamos um bom emprego, morávamos num lugar muito seguro, muito bom. Então, aqui nós tínhamos tudo isso também, né, em Portugal. Mas a gente estava trabalhando muito, tanto ele quanto eu. Trabalhando muito, ganhando, mas e aí a nossa vida? E aí a gente, não, mas então a gente tem que achar um lugar que a gente possa ter as duas coisas. Porque vocês já tinham sacrificado ali o convívio com a família do Brasil, né? Sim. E chegando em Portugal, todo aquele sacrifício, ter que sacrificar de novo agora a convivência dos dois é complicado. É complicado. Então não é só dinheiro, gente. O Ederson estava trabalhando, ganhando bem, a Bia também, mas o Ederson passava 15 a 20 dias fora. É isso? É isso. E isso era um problema. E às vezes acontecem coisas que os dois têm que estar ali. Se não tiver, é um prejuízo maior para ambos os lados. Exatamente. Né? Como a gente pode contar a história do Stitch. Claro. Que foi uma fase terrível. Foram dias muito difíceis que a Bia viveu sozinha lá em Famalicão, porque o Ederson estava trabalhando. E também o Ederson ficou também, acredito, muito angustiado lá onde ele estava, sem poder voltar. Mas conta aí, Bia, o que foi que aconteceu com o Stitch que eu acredito que ajudou muito na decisão de vocês, né? Aquele momento. Sim, foi bem difícil. Nós morávamos numa vivenda, a gente fala, no Brasil a gente fala fazenda, né? E sítio, mas aqui como é que eles chamam? Eles chamam de vivenda. Quinta. Isso, perfeito. E aqui, né, em Portugal eles chamam de quinta. Então, e nesse local existiam muitos animais, né? Um deles era um cachorro, um golden, um cachorro tranquilo, dócil, brincava, tinha as crianças lá, brincava com as crianças e tal. E por uma infelicidade, uma fatalidade, num dos dias ele estava comendo e o meu cachorro estava junto comigo. Eu estava conversando com a minha vizinha na porta da minha casa e ele estava com esses petiscos de cachorro. E aí o Golden comeu dele e quando viu que o meu cachorro tinha ele avançou no meu cachorro. Só que foi tudo muito rápido. Tipo, porque a gente convivia, tinha aquela convivência diária ali, de eu sair com ele. No início eu saía com ele sempre de coleira porque eu já tinha esse receio. Depois que eles estavam adaptados e o cachorro viu que o cachorro era dócil, nunca... Então eu não via problema, mas eu na frente da minha casa, sem sair pra já longe. eram vários meses convivendo ali, né? Vários meses convivendo. Eles acostumados, mas é aquilo, né? O animal é irracional, né? Naquele momento ali, ele comendo, o outro comendo, e foi questão assim, sei lá, 1 segundo que eu virei, ele avançou no meu cachorro e acabou mordendo ele. Só que foi muito rápido. Quando eu ouvi o latido dele, eu já corri e já tirei o cachorro de cima dele. E aí ele saiu, eu até então achei que estava tudo ok, só que quando ele virou, eu vi que ele estava com o olhinho caído. Mordeu o olho dele. Mordeu o olho dele. E aí, pra mim, aquilo ali... eu entrei num desespero tão grande. Só que ao mesmo tempo que tu te desespera, tu tem que ser forte. Porque eu não tinha outra opção. Eu não tinha outra opção. Eu pensei, bom, eu tenho que salvar meu cachorro. E naquele desespero, naquele momento ali de desespero, peguei ele, levei para uma clínica veterinária, foi a primeira coisa que eu procurei quando eu cheguei na cidade. Vou procurar tinha uma clínica veterinária 24 horas. A gente que tem bichinho e filho, a primeira coisa que a gente procura é um hospital veterinário ou hospital infantil que a gente possa levar, né? Então, eu sabia que tinha um perto da minha casa, levei ele. Foi o atendimento na hora também, acho que deu 7 minutos da minha casa até a clínica. Fizeram o atendimento e, infelizmente, ele veio a perder o olhinho, né? Porque o médico disse que rompeu, né? O ligamento ali do olho, não tinha como fazer, passou por uma cirurgia. Foi um momento muito delicado que eu passei assim, e naquele momento em que eu tava com ele ali, eu só pensava em ir embora.
Mas eu queria ir embora pro Brasil, eu não queria mais ficar aqui. Eu entrei em desespero, assim. E ainda tive que segurar tudo isso porque eu não quis passar isso pra minha família no Brasil. Porque ninguém podia fazer nada por mim. Só tu mesmo podia Só fazer. eu mesmo. E aí eu esperei passar esse desespero E eu fora também. O Edson estava trabalhando. Exatamente. Em Lisboa? Em Lisboa era? Lisboa para nossa cidade lá de Famalicão é 4 horas de viagem. Quantos quilômetros? Eu nem sei. É 400? Uns 400 e alguma coisa. 400 e alguma coisa. Exatamente. E ele tinha saído naquele dia. Ele saiu de manhã e isso aconteceu no final do dia. E aí qual foi o momento que o Ederson ficou sabendo nessa hora? Depois que ele fez o atendimento lá e ele estava lá dentro com um veterinário, e aí eles vieram e me disseram que tinha acontecido, tinha que fazer cirurgia e tal. E aí eu liguei pro Ederson para contar. Não, eu estava em casa já. Depois que eu cheguei em casa, que eu já tinha atendido ele, eu cheguei em casa. Eu pensei, para quem que a única pessoa que eu vou poder contar vai ser pro Ederson. Porque eu também não queria, eu pensei assim, eu vou dar uma preocupação para ele que tá lá, mas se eu não falar com ele, né, eu vou falar com quem? Nesse dia eu tava entrando na noite, tava entrando para trabalhar à noite, né? Tava fazendo lojas, que essa empresa que eu trabalhava, ela fazia lojas, né? Sephora, Boticário. Trabalhava dentro de shopping. Fazia lojas. Sempre era à noite. Sempre à noite. E aí esse dia eu tava na reunião lá com o pessoal lá do shopping, e aí meu telefone tocando. Mas insistivelmente, assim, e aí nossa, mas foi olhar e Beatriz, né? Nossa, será? Não, e ele sabe que assim, eu não tenho o hábito de ficar ligando, então ele sabe que se eu ligar, é uma emergência. É alguma coisa. É alguma coisa que aconteceu. Aí eu peguei e saí pedi licença pro pessoal, que eu tava numa reunião lá importante, saí, mas a minha família sempre vai ser mais importante. Aí eu saí, quando eu atendo o telefone de ligação de vídeo, né? Ela me atende chorando e com a blusa cheia de sangue. Mas eu não me... Nem reparou, né? Não reparei que eu tava com a blusa suja de sangue. Nossa, na hora meu chão caiu, né? Meu chão caiu, eu não sabia nem o que falar, e eu vendo aquela cena, aí... Mas daí eu já falei, pra já Sim, não ter o falou. desespero, já falei pra ele que tinha acontecido com o Stitch e tal, mas que ele já tava bem, já tinha sido atendido, ia passar por uma cirurgia. E aí, depois disso, eu fiquei... Depois que ele fez todo o tratamento, depois de 15 dias, é que eu fui contar pra minha família no Brasil. Inclusive, é da Geórgia, né? O cachorro da filha dela, que tá aqui agora com ela. E que falava com ele sempre, mas só soube depois que ele já estava bom, recuperado. Só soube depois que ele estava bem. Eu evitava, quando eu falava com ela, eu estava sempre na rua, eu evitava de estar em casa para ela talvez não me pedir para ver ele. Mas aí, óbvio, também, nessas horas a gente tem pessoas maravilhosas que a gente... E aí, Edson, depois que tu ficou sabendo lá do ocorrido, como é que foi os teus dias de trabalho? Foi bem complicado, porque daí tu fica com aquele compromisso que eu estava à frente da obra, e aí ao mesmo tempo eu sabia que a Bia estava precisando de mim, e ao mesmo tempo eu sabia que também ela tinha resolvido tudo, mesmo com a dificuldade sentimental que ela teve no momento ali, e aí resolveu tudo do jeito dela, me contou quando tinha resolvido já, mas eu me assustei pela cena que eu vi no caso. Eu me lembro que tu ficou bem preocupado, tu mandou um áudio para mim. Entrou em contato como nessa hora, exatamente nessa hora a gente não sabe para quem recorrer, a gente não conhece ninguém, a gente não tem parente nenhum aqui, a gente construiu essa amizade entre a gente, e aí baseado nessa amizade, a primeira pessoa que eu me lembrei foi ligar para vocês, né? Para você, e aí tu foi lá e atendeu a Beatriz. Pois é, mas só que era para ter ligado antes. Porque eu entendo que vocês não queriam incomodar ninguém, estava ali, a Bia principalmente tentou resolver logo tudo, porque ela sabia que tinha que ser ela naquele momento. Exatamente. Né? Ninguém podia fazer nada. Tinha que ser muito rápido, eu não tinha tempo de ligar para alguém, eu tive que resolver tudo, levar ele, providenciar. Depois que ele estava atendido, ele fez a cirurgia só no outro dia, e aí, mas quando eu voltei para casa, depois que eu falei com o Ederson, logo depois vocês me ligaram, e já foram na minha casa, já se propuseram a ajudar e me deram todo o apoio. Tipo, vocês foram muito importantes naquele momento, porque a gente fica muito desamparado nesses momentos que acontecem essas coisas assim, é a hora que bate o desespero de querer ir embora. É verdade, mas e aí agora falando financeiramente, a questão das despesas que teve com cirurgia, com remédios, como é que ficou isso?
Então, como o senhorio tinha seguro do cachorro, porque acho que também ele já tinha usado com um outro cachorro que ele tinha, eles têm esse hábito de ter seguro Pra tudo, né? Pra tudo, que depois que a gente ficou sabendo que as coisas acontecendo, tu acaba descobrindo, né? E aí eu soube que aqui eles têm esse hábito de ter seguro pra tudo. E o cachorro tinha um seguro, ele acionou esse seguro, mas eu tive que fazer essas coisas também, né? Se tu não tem no momento ali, eu tive que pagar tudo à vista e tal, fiz a cirurgia, fiz o atendimento dele. E depois, mas acho que demorou uma semana e pouquinho. Eu já fui ressarcida pelo seguro. Que bom. E questão de sequelas nele, nada? Tudo? Nada, só ficou assim o olhinho, né? Seu eu acho mais. que quem sofre mais sou eu, olhando ele, do que depois a minha filha, que ficou sabendo, buscou conhecimento, buscou informações sobre isso, né? Que o cachorro... E aí também o veterinário lá me explicou que essas raças que são branquicefálicos, que eles têm o focinho achatado e os olhinhos saltados, que é o Shih Tzu, Pug, Lhasa, eles têm esse... Já tem uma prospecção, eles têm o hábito de às vezes perder o olho muito fácil. Até numa queda, o veterinário falou que às vezes uma queda muito alta eles perdem o olho porque salta, né? Isso que o dele não é ainda daqueles mais saltados, tem uns que são mais ainda, né? Mas visualmente assim, ele é bem peludo, como vocês viram, a gente nem consegue perceber. Uma Não. pessoa que não sabe nem vê que ele tá sem o olho, né? Às vezes acho que ele tá com o olhinho fechado, não percebe. E ele brinca normalmente, ainda bem que não Sim. precisou ficar tomando remédio, algo do tipo, não. Tá tudo, Não, graças a Deus só... tudo bem. Então aí despertou a questão da qualidade de vida, que vocês naquele momento sentiram um pouquinho de falta, né? O Ederson longe, trabalhando Exato. um monte, trabalhando sozinho para um lado, para o outro. Estava bem financeiramente, ganhando dinheiro, os dois estavam trabalhando, mas faltava alguma coisa. Isso, era isso que eu falava pra ele, assim, que tava tudo bem, mas eu sempre frisava essa questão pra ele, assim, e se eu precisar, e se em algum momento, alguma coisa, até nem pensava nele, eu pensava em mim, assim, né? E se eu ficar doente, alguma coisa acontecer comigo, ele também em viagem, como aconteceu, que ele, né, se machucou e tal, então... A gente não tem muito o que fazer. E aí isso eu falei pra ele, não dá, de novo, não dá, não tem como. A gente tem que buscar uma outra saída. Mais uma saída, mais uma mudança. Só agora. dinheiro Então, não tá dando, a gente tem que ter o dinheiro e qualidade de vida, senão tem que fazer valer a pena a tua mudança, né? Tu abdicar de tanta coisa da tua família, do teu lar, do teu país, dos teus costumes, pra quê? Pra também tá passando sacrifício? Não, né? Por mais que às vezes as pessoas falam, mas é início, tu tem que abrir mão, mas aí é de cada um aceitar ou não. Até onde tu aguenta ou não. Eu fui ao meu limite, assim como quando eu tava sem trabalho, e ali quando o Ederson estava viajando, e aí aconteceu esse fato, eu falei, bom, também não dá mais. Vamos buscar uma outra alternativa. Tu precisa trabalhar, ganhar bem, mas ficar em casa. Pronto, legal. Então, já sabiam o que tinha feito. Agora, como ser feito é que vocês vão contar agora. Como é que vocês conseguiram essa alternativa, essa nova fase de vocês? Como é que surgiu? Surgiu, a gente conversou sobre para onde a gente queria ir, né? Falei, o Ederson também tinha ideia da Espanha, porque a gente vai nas facilidades, né? A língua é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que ainda a gente consegue se virar. Até ali dá pra ir. Muitas pessoas acabam indo morar na França, né? Buscar porque tu ganha mais. Mas a dificuldade da língua, eu vou te dizer que... a gente teve uma experiência de passar 2 dias em Paris ali, eu vou te dizer, não é fácil. Particularmente, eu não moraria lá. Então, mas claro, vai de cada um, quem tem, né, que fala inglês, que já tem... Apesar que na França eles também nem gostam que tu fale inglês. Eles falam em francês. Se tu fala inglês, eles vão tentar. E tem lugares que eles não falam inglês. Tu tem que te virar no francês ou com o tradutor. Enfim, a gente optou pela Espanha. E também foi uma coisa assim, meio pela internet que a gente encontrou, né? A gente tinha um pessoal que a gente seguia, que a gente gostava muito e tal. Moravam aqui em Málaga. E aí um dia eu tava vendo o meu Instagram e apareceu lá... O esposo desse casal tinha colocado que tinha uma vaga.
de técnico de telecomunicações para Málaga e tal, e tal, e tal. E aí eu tava olhando aquilo e o Ederson viajando, eu peguei aquilo, printei para ele e mandei. Certo, mas peraí, técnico de telecomunicações. É a mesma coisa que eletricista, é? Não. Mas então, assim, o Ederson já tinha trabalhado no Brasil, né? Já tinha trabalhado na área de telecomunicações, claro, não da forma como ele está trabalhando aqui, mas ele já tinha uma experiência, porque ele trabalhava com TV a cabo, então ele tinha também a parte de telecom. E aí, mas como eu disse, tipo, ele veio pra cá, ele trabalhava como eletricista no Brasil e ele se reinventou em muitas coisas dentro da eletricidade. Então, eu falei, bom, já trabalhou também, já tem uma experiência, vai se reinventar de novo. Pode ser. Aí tu deu a notícia pra ele, mostrou aí. Mandei pra ele, eu printei a vaga e falei pra ele, tá aqui a nossa mudança pra Espanha. Agora é contigo. Mandei assim pra ele. E aí ele entrou em contato com a pessoa, tal, e a pessoa disse realmente tinha muita gente à procura dele depois daquela postagem. Mas como o Ederson, como foi a nossa ida pra Portugal, né? Ele sempre buscou ter contatos, falar com pessoas pra... É o network, né? O famoso network. Tu tem que ter. E tudo também, gente, é uma coisa que um comentário não é a forma de falar, né? Assim como foi no arrendamento, o Ederson usou a linguagem diferenciada ali para abordar o arrendamento. Quando ele falou comigo também, que eu estava em Famalicão e ele lá em Marco de Canaveses, ele mandou uma mensagem: ei, José, como a gente pode se encontrar para conversar dentro do seu tempo, ver aí a sua possibilidade, se é possível, quando você puder, não tem pressa, aquela, sabe? E eu, não, tudo bem, pode ser no sábado, vamos lá, vamos marcar um café no sábado. Então, é diferente daquela pessoa que chega e tipo dando uma ordem, né? Isso. Às vezes tem muito disso. A gente que está na internet, tem pessoas que mandam mensagem para mim e na hora eu não vejo e a pessoa liga, fica ligando, chamada de vídeo, WhatsApp, e liga várias vezes. E se eu não atendia ou não respondia, porque naquele momento ou eu estava dirigindo, não podia falar, ou estava na reunião, porque tu também tem a tua vida normal, tem o teu dia a dia, né? E às vezes a pessoa ainda reclama porque a gente não respondeu, mas às vezes não dá tempo. E o Ederson, sabendo disso, ele vai ali com toda a cautela, com cuidado, perguntando qual a disponibilidade da pessoa, né? E eu acredito que foi assim também lá com o rapaz da vaga. E aí, ele te respondeu? Não, daí eu mandei mensagem para ele, só que ele via e acompanhava minhas postagens, né? Meus trabalhos, que eu postava meus trabalhos. E aí quando eu chamei ele me falou, tem muitas pessoas me chamando, mas eu acompanho o teu perfil um certo tempo, me acompanhava, né, meu trabalho, e eu já conversava com ele, assim, tipo, tava fazendo comentário nos vídeos dele, e ele pegou e falou, não, se tu quiser mesmo, a vaga é tua, eu te passo na frente de todo mundo. Ele disse, eu te indico e daí pra frente é contigo. Aí foi uma surpresa, e tu não esperava, né? Eu também não, e eu estava trabalhando também, ele sempre assim, trabalhando. saindo de um trabalho, de uma porta, só fechava uma e abria a outra, sempre assim. E aí isso sim foi meio rápido, assim, Mas pra gente aí, tomar decisões. Sei, mas aí pra tu pegar aquela vaga, que ele disse, a vaga é tua, até tu começar a trabalhar, tinha ali algumas coisas que tu tinha que fazer, né? Um processo. Muito. E um Foi sacrifício, né? Então, conta aí um pouquinho como é que foi. Tivemos momentos de ter vontade de desistir, assim, principalmente a questão do investimento. Que é uma outra mudança, né, José? Há uma outra mudança e dessa vez requeria um valor bem maior. Bem maior, porque para o Ederson trabalhar aqui, mesmo ele tendo experiência, tu tem que fazer os cursos, as NRs, né? Que no Brasil tem também, que são as normas regulamentadoras para poder então trabalhar. Não basta só ter experiência. Não, porque tu tem, tipo assim, um técnico de telecomunicações, por exemplo, ele trabalha em altura, ele trabalha em espaço confinado, dentro de buraco, então assim, tudo isso tu tem que ter curso para te saber como trabalhar nesses locais. Tem validade. Tem validade, eles fazem muita fiscalização aqui, muita. Tanto que o Ederson, nas 2 primeiras semanas que ele trabalhou, quase todo dia o fiscal estava no trabalho de todos eles, para fiscalizar se eles estavam, se eles tinham as normas, se eles tinham o material, os EPIs, é muito cobrado isso. No Brasil também mas aqui é mais rigoroso. Certo. E esses cursos que tu fez foi antes de começar a trabalhar, então não estava ganhando ainda. Não. Mas estava trabalhando no outro ou já tinha saído?
Ou conciliava, como é que era? Eu tava conciliando. Até a metade. Até tu começar a fazer os cursos, ele começou a fazer os cursos e teve que ir para Madrid fazer curso também, Madrid. né? Teve custo de deslocamento, o custo dele, alojamento para ele ficar lá, o valor do curso que não é barato. Então, assim, se quando a gente estava em Portugal a gente não pensou em desistir, quando a gente fez todo esse planejamento aí, quer dizer, Portugal a gente fez um planejamento, então a gente esperava. Para a Espanha a gente não fez um planejamento. Porque a gente estando aqui, é mais fácil, agora a gente já tá aqui. Só que quando a gente começou com esses investimentos Quando vai botar na ponta do lápis... Quando vai botar na ponta do lápis, aí assustou. Aí a gente pensou, mas será? Mas aí a gente já tinha começado. Aí, não, agora a gente tem que ir até o fim. É aquele negócio, já estava atravessando o rio, nadando. Sim, exato. Para voltar seria o mesmo sacrifício. Então, não, vamos continuar. Vamos continuar, exatamente. Mas aí foi muito... Então, nessa mudança, além das despesas com o curso que tinha que ter, tinha despesa para ir para Madrid e voltar. Quantas vezes teve que ir lá e voltar? Como eu fiquei em alojamento, eu fui só 2 vezes, né? Eu conciliei, tinha uma carga horária, o curso para te fazer tanto presencial quanto online. E aí eu fazia nos meus intervalos, quando estava no hotel, né? Eu peguei um hotel. E aí eu fazia meus cursos todos ali. Mas o presencial foi 7 dias, né? Foi 7 dias. 3 sextas-feiras e 7 dias corridos. Isso. E aí teve as provas de avaliação, também faz uma prova de avaliação, ao qual tu tem que passar com uma nota boa, senão não adianta de nada tu gastar o teu dinheiro. Então tem que estar focado ali, estudando bem, porque senão era reprovado e não tinha emprego. Reprovado e não tem o que fazer. Aí tu tem que fazer tudo de novo. Então, daquele momento ali que o rapaz te disse, a vaga é tua, tinha que ter agora um esforço muito grande da tua parte e empenho também. Focar, senão não dava certo. Então, você que está em Portugal e que quer trabalhar em algum outro país, em alguma outra área, saiba que vai ter que passar por isso, né? Normas, cursos, qualificação, tem que se qualificar. E a língua deles, né? E a língua. Também como é que foi a questão do idioma, quando tu chegou? Eu já falava um pouco de espanhol devido a eu morar no Rio Grande do Sul, que é vizinho de Argentina, Uruguai. Já tinha aquela coisa de falar o castelhano, não o espanhol em si. E aí quando eu cheguei lá, eu achava que eu falava espanhol. Nossa, chega lá, não é bem assim não. E eu fui com outros colegas também brasileiros que também saíram de Portugal para fazer o curso lá. E eu cheguei lá, eu achava que eu sabia pouco. Eles não sabiam nada, eu tive que ajudar ainda a interpretar o que o professor falava e eu ajudar eles a entender. E o professor, ele não estava preocupado se tu entendia não, né? Ele estava a matéria ali... Tudo em espanhol. Cumpria a carga horária. E o final do dia tinha prova ainda. É um desafio, viu? É um desafio. Desafiador mesmo, concluir uma etapa dessa de aulas, fazer a prova em espanhol, uma língua que você não está habituado ali 100%. Sim. Mas e hoje, como é que está o espanhol? Hoje, graças a Deus, eu acho... É aquela coisa, tu ouve bem para poder falar bem. Sabe? E hoje estamos no processo, já dá para se defender bem mais. No ambiente de trabalho ali já não tem mais problema? Não. Hoje me faz muito mais falta dominar mais o inglês. Porque aqui onde a gente mora, a parte da Espanha aqui é uma zona turística de praia. E aí vem muito residente europeu inglês. Sim. Sueco, irlandês. Eles vêm muito pra cá. E aí tu tem que falar em inglês. E eles preferem atendimento em inglês. Então tem que ter um empenho mesmo, de todo jeito, uma qualificação, seja qual for a área, né? E aí, Ederson, quando tu veio pra Espanha, né? Eu me lembro que a Bia ainda ficou um pouquinho, ainda teve que passar mais uma etapazinha ali separada do marido. Exato. Era o início. Tinha que vir, tinha que arrumar uma casa para nós e tal. A questão da casa, como é que foi? A casa também não é fácil, também é outra história legal também, porque a casa, todo mundo, tanto que a gente estamos aqui, outros meus colegas brasileiros, eles ainda estão na casa compartilhada, que foi arrendada. Eu fiquei lá, foi estipulado para não ficar 2 meses, né? E eu fiquei os 2 meses, que também consegui um arrendamento em atendimento, com humildade, conversando com o cliente, mostrando a minha capacidade profissional para o cliente, que se ele, não sei, gostou da minha pessoa, gostou do meu conhecimento técnico, eu ajudei ele a resolver um problema na casa dele, ao qual não tinha nada a ver com o meu trabalho, e ele gostou da minha pessoa e me indicou para um parente dele para alugar um apartamento.
Legal, é o famoso boca a boca, né? Indicação, que funciona em qualquer lugar do mundo. É, né? que aqui, como aqui ele estava trabalhando dentro da casa do cliente, que tu tem mais acesso à pessoa, foi um pouquinho mais fácil do que, né, em Portugal, que a gente não conhecia ninguém e batia na casa das pessoas, não tinha ninguém para nos indicar e tal. Não que não tenha, tem muito lugar ainda para arrendar, mas hoje em dia se tornou muito caro. Mas eu vou te dizer ainda que eu acho que das experiências que eu tive agora, nessa semana, eu ainda acho que Portugal é o lugar mais fácil de se viver. É, né? E chegar e se legalizar. Tu chegar, se legalizar, fazer documentação. Já a gente vai falar sobre documentação, né? Essa questão para poder trabalhar em outro país. Mas antes, tu tocou num assunto bem legal, Bia. Qual é a diferença assim, que vocês estão vendo entre Portugal e Espanha? Questão cultural, questão de convivência, questão financeira também. Algumas coisas que vocês já analisaram nesse tempo que estão aqui. Quais são as maiores diferenças? Eu ainda estou há pouco tempo aqui, né? Eu tenho 2 semanas. Mas eu percebi... A minha dificuldade, por enquanto, está sendo a língua. Ainda não dá para compreender ainda. Não. Alguma coisa eu compreendo, mas muita coisa não. Mas eu sei que vai ter que ter um esforço meu, né? Porque quando a gente entra no país, é a mesma coisa quando eu vim para Portugal. Eles falam português, mas é o português de Portugal. Assim como eles falam que a gente fala brasileiro, a gente não fala português, né? A gente fala brasileiro. Eles falam brasileiro. Mas eu acho que era mais fácil de entender. E em relação, eu percebi assim, questão de custo de vida, eu acho que é um pouco mais barato aqui algumas coisas, assim, alimentação, eu percebi que é um pouco mais barato. Roupas, né? Roupas. A gente esteve em Madrid, inclusive no último dia do curso do Ederson, a gente foi para Madrid, Exato, a gente foi de carro, aquela viagem que eu até postei no Instagram, né? A gente foi lá e fomos na Primark, nos surpreendemos com o preço das roupas, é um pouquinho mais barato mesmo e bem legal. Na altura que a gente foi, estava bem mais tranquilo. Agora, eles já foram em Madrid de novo, né? Tava mais lotado agora. Tava mais lotado, mas os preços ótimos, eu acredito. Opções, né? As opções, tem mais opções. Em questão de salário, o salário aqui é maior, né? E a questão de atendimento ao público, como é que é isso? A recepção das pessoas aqui é diferente. Eu não sei se pelo fato de tu falar assim, sou brasileiro. Quando tu fala que tu é brasileiro, nossa, eles te recebem de uma maneira, eles adoram brasileiro aqui na Espanha. E o povo malaguenho, ele tem, eu vou dizer Espanha, mas eu vou falar por onde eu moro, Málaga, né? O povo malaguenho aqui, ele te abraça de uma maneira que se tu parar, isso aconteceu várias vezes, tu para pedir uma informação na rua, a pessoa te dá a informação, ela vai, se ela não souber, ela vai atrás junto contigo, do teu lado, caminhando, e se tu foi sozinho, ela vai e procura lá, ela vai achar a pessoa e vai ver se tu chegou na casa da pessoa lá. Eu ainda eles não te abraçam, o malaguenho te abraça, sabe? Isso é incrível. O Ederson já teve essa experiência porque ele trabalha na casa do cliente. Eu ainda... esse contato com os espanhóis é pouco ainda. E a questão de comida, Bia, lá no supermercado? Já foi no Mercadona? Já fui. E tem produtos diferentes. A primeira coisa que eu fiz aqui, né? Eu vou no Mercadona porque Portugal eu ia no Mercadona, né? Que eu adoro Mercadona. Mas os produtos são diferentes. E ficou meio perdido ainda? Fiquei. Aquela mesma sensação de quando a gente chega do Brasil em Portugal e vai lá e é tudo novo. A mesma coisa. E tu achou que não, o Mercadona eu conheço. Sim, o Mercadona, o Lidl também. Eu fui lá, porque o Lidl eu ia direto também. Eu gostava, um mercado que eu gostava muito. Também. E aqui, andando pela rua, eu vi que tem Carrefour, né? Lá no Brasil também tem. Olha o Carrefour. E aí, já visitaram ou não? Já, eu já visitei. O Ederson ainda não, mas eu já visitei. Também. Tem Audi também. Mas o Carrefour, estruturalmente, assim, ele lembra muito... Porque os mercados, assim, é uma rede de mercados, né? Então, ele te lembra o Brasil. Estruturalmente, assim, ele te lembra. Ele só não lembra por conta dos preços, né? Os preços são mais baratos. Mas, estruturalmente, assim, te remete ao Carrefour do Brasil. Então, na opinião de vocês, assim, baseado nesse tempo que estão aqui, uma pessoa que iniciou em Portugal, que começou a vida lá em Portugal, dá pra se adaptar? Dá pra se adaptar. A palavra é essa, dá pra se adaptar aqui na Espanha? Dá pra se adaptar. Né? Para isso precisa alguns esforços, quanto à língua. Claro, a língua, exatamente. E saber a condição que tu vem, na verdade, né, para esse país. A condição que tu vem, que se fosse tão simples assim,
as portas aqui estariam escancaradas. E se programar, né? E outra, a gente tem que ter, a gente nunca pode esquecer, por mais que eu e o Ederson, a gente veio sozinho, eu e ele, mas a gente teve pessoas que nos ajudaram, inclusive tu, sabe, que nos ajudou muito, teve muita participação em muita coisa, com informação, com ajuda de fazer mesmo acontecer. Isso é muito importante, a gente ter pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Por mais que nós dois, eu resolvi muita coisa de documento e tal, mas depois que a gente veio, eu vou te dizer que a nossa vida, depois que a gente veio para Famalicão, que a gente criou essa amizade, assim, a nossa vida facilitou muito, estava muito mais fácil. E foi bem difícil a gente tomar a decisão de sair de lá por conta disso. A gente sentiu muito em ficar longe de vocês. Com 3 dias depois que vocês tinham saído, aí surgiu algo para olha, se a Bia e o Ederson estivessem aqui, a gente já ia chamar eles. É verdade. E a Bia falou que a gente ajudou eles, mas eles também ajudaram muito a gente, né? Tudo que é aquela pessoa que, se a gente precisar, é só ligar, que tá ali. E como vocês viram aí no vídeo lá da nossa casa, o Ederson participou lá ativamente, deu muita ideia, muita coisa lá que a gente não sabia e ele foi lá. Além de dar ideia, foi lá e fez também. E muito bacana, tudo na amizade, é muito bom, gente. A gente ter uma rede de apoio é imprescindível, né? Você tem que ter, se não tiver, tem que construir, porque uma hora a gente vai precisar. Então, vamos lá. Então, Ederson, aqui na Espanha, a gente sabe, como você já falou nos vídeos aqui do canal, a gente veio para cá com visto, tirou a autorização de residência de Portugal, mas está trabalhando na Espanha. Como é que funciona isso? O que uma pessoa que está em Portugal ou que está no Brasil precisa fazer para trabalhar legalmente na Espanha, não ficar ilegal aqui? Olha, no meu caso, eu trabalho para uma empresa portuguesa, né, de Lisboa, e eu trabalho, como eles chamam aqui, desplazado. Eu tenho um contrato com uma empresa de Portugal que presta serviço para a Espanha. Exato. E eu tenho uma autorização por essa empresa que requisitou com o governo para mim poder fazer isso. Eu trabalho desplazado. Aqui. Legal. Então, mas para isso, para você trabalhar aqui desplazado, ter esse deslocamento, não basta só os documentos de Portugal. Tem que ter os documentos daqui também, é isso? Tenho que ter os documentos de Portugal, que é obrigatório ter residência, carteira de motorista de lá, de Portugal todo, e fazer o requerimento dos meus papéis para me colocar em dia aqui. Que a gente já fez o agendamento para fazer o NIE, que é como o nosso NIS, o nosso NIF em Portugal. Aqui chama-se NIE. NIE. É o nosso CPF do Brasil. Pronto. Depois faz o padronamento, como é em Portugal. Que esse empadronamento é o comprovante de residência, de onde tu mora. Mas isso também não te torna legal no país. Tu tem o documento e aí tu tem autorização para ficar... Para ficar aqui. Aí tu tem 2 anos. Renova mais 2 anos para tu pegar a residência. Mas daí isso é um processo que também a gente está... A gente ainda está fazendo isso. A gente está fazendo então, como a gente fez em Portugal, tudo certinho. Aqui a gente também está fazendo, mas com auxílio também de pessoas, para a gente poder fazer. A princípio é fazer o NIE. E aí o empadronamento. Depois disso, a gente já tem um advogado, a gente entrou em contato e aí a gente vai fazer o restante do... Então vocês estão com 2 processos em andamento, de Portugal e na Espanha. É o que sair primeiro, a cidadania que sair primeiro, vocês vão estar legalizados de uma forma ou de outra. Que é muito bom, né? Estar num país legalizado, você não tem preocupação com polícia, com nada, tranquilo, trabalha. Muito bom saber disso, dessas informações, saber da experiência de vocês, porque às vezes a gente vê muita gente trilhando esse caminho e não sabe ali os detalhes, como é que foi, né? E qual seria a dica para aquela pessoa que está no Brasil ou que está em Portugal e que pensa em trilhar esse caminho? O que vocês diriam para essas pessoas? Seja eles casais ou uma pessoa solteira, o que tem que fazer? A primeira coisa é consultar como se legalizar no país. Como tu vir legalizado. Jamais vir ilegal. Jamais vir ilegal. Porque eu nem sei qual é a sensação de tu viver ilegalmente num lugar. Mas vivendo legalmente a gente já sempre tem aquele medo. Então é procurar saber como se legalizar. Como eu disse, aqui na Espanha a gente ainda está em processo, então não temos ainda grandes informações. Temos essa documentação que a gente iniciou.
Mas em Portugal a gente fez tudo certinho. Então é procurar saber como se legalizar, procurar um emprego e procurar um lugar onde morar. Mesmo que tu venha sozinho, tu precisa ter... E aí é a mesma coisa que Portugal, coragem, dinheiro no bolso e muita fé. E engraçado, pegando o gancho disso que a Beatriz falou, porque quando a gente veio para Portugal, a gente passou pela imigração com visto já nervoso, sabe? Porque a gente sabia que ia ficar, mas a gente não ia mentir. Se caso acontecesse alguma coisa, a gente sempre ia falar a verdade. E agora a gente foi de férias, dar um mini tour na Europa, e a gente passou pela imigração também, na Inglaterra, e é tão bom tu saber realmente que tu vai fazer aquilo que tu tá falando, propondo a fazer. Que a gente chegou na imigração, e perguntaram para nós onde ia ficar, se nós com todas as reservas ali, o tempo que a gente ficar com tudo ali na mão. Essa tranquilidade que tu expôs pro agente, que o agente não quis nem ver nada, sabe? É bom, não tem preço você andar com a cabeça erguida, Exatamente. tranquila, é a melhor coisa que tem. Então, gente, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui. Estamos aqui há mais de 2 horas gravando esse vídeo aqui para vocês. Seria ao vivo, a ideia inicial era ao vivo, né, lá no podcast, mas devido à logística aí de ter que ir para lá para Portugal e tal, a gente também ansioso, doido para começar o podcast, e eu fiz questão de o vídeo número 1 do podcast ser com eles, e devido ao trabalho íamos esperar muito tempo para eles irem em Portugal devido ao trabalho, então doido para começar logo em janeiro, então a gente se antecipou e veio aqui em Málaga, e é muito bom estar aqui, hospitalidade incrível. E considerações finais pra gente. Tenho que agradecer, sim, José, tudo primeiramente a você, as pessoas que te cercam, não esquecendo também que se você tem um sonho, o recado que eu tenho que deixar final, se você tem um sonho, siga teu sonho, não deixe ninguém te desmotivar de ver que você não é capaz. Venha, porque o pior você já fez, você atravessou o oceano com um sonho dentro de uma mala. Não deixe ninguém limitar o teu sonho. É isso aí. E Portugal mora no nosso coração, né? É verdade. Não, eu também só tenho a agradecer, né, de tu fazer toda essa logística, vir até a nossa casa, te recebemos aqui. Vamos combinar outras visitas. Também só tenho a agradecer a tua disponibilidade. Sempre muito bom ter esse bate-papo contigo. O que a gente puder ajudar com informações, e a gente está sempre aí, assim como tu também está sempre para nos ajudar. E obrigado. A gente vai colar no podcast, um dia a gente vai colar no podcast lá. Vamos sim, vai ter ao vivo eles também. Hoje é uma exceção, né? É inauguração, mas vai ter ao vivo sim. Vai ter, sim. Então, obrigado, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau. Vem morar em Portugal, planejamento é um diferencial. Vamos te mostrar na nossa companhia, com dicas e risadas tudo vai ficar legal.